Quando eu recebi a notícia da minha prisão, eu passei o dia gravando no SBT, ao lado de grandes amigos, o que ajudou a deixar o clima um pouco mais leve. Você já ouviu falar que piada é piada e ponto final? Pois o caso do humorista Léo Lins prova que, para a justiça brasileira de 2025, nem toda piada é inofensiva. Uma sentença inédita condenou o comediante a 8 anos, 3 meses e 9 dias de prisão em regime fechado, somada à multa de R$303 mil por danos morais coletivos. E mais, a juíza já deixou pronto o mandado de prisão que será cumprido assim que se esgotarem os recursos. O show que desencadeou tudo, o estopim, é o especial Perturbador, gravado em 2022 em Curitiba e depois publicado no YouTube, onde ultrapassou 3 milhões de visualizações. No palco, Lins faz piadas com negros, indígenas, nordestinos, judeus, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência e portadores de HIV. Para o Ministério Público Federal, essas falas não são humor, mas sim discurso de ódio que fere a Lei 7.716 de 1989 e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A juíza Bárbara de Lima Izep concordou, destacando que a liberdade artística não é habeas corpus perpétuo para ofender minorias. O peso da lei antipiada. 2 fatores jurídicos turbinam a pena. Lei 14.532 de 2023 equiparou injúria racial ao crime de racismo, tornando-o inafiançável e imprescritível. A mesma lei criou a qualificadora de aumento de pena quando a discriminação ocorre em contexto de diversão ou atividade artística ou pela internet. Exatamente o caso de Lins. Somadas as ofensas a vários grupos, mais as agravantes, a punição superou os 8 anos, impondo regime fechado já no começo do cumprimento da pena, conforme artigo 33. Mandado engatilhado e possibilidade de recurso. Tecnicamente, o mandado só será executado quando houver trânsito em julgado ou se algum tribunal negar efeito suspensivo aos recursos da defesa. Até lá, o humorista permanece em liberdade, mas não pode sair do país sem autorização e deve comunicar mudanças de endereço ao juízo. Advogados criminalistas classificam a decisão como precedente perigoso para a liberdade de expressão, enquanto entidades de defesa de direitos humanos comemoram a aplicação exemplar da lei. Quem é Léo Lins antes da polêmica? Leonardo de Lima Borges Lins, carioca de 3 de setembro de 1982, começou a carreira como mágico de apoio em 2005, migrou para o stand-up em 2006 e tornou-se figura fixa no grupo Comédia em Pé. Na TV, passou por Domingão do Faustão, Legendários e Agora é Tarde, até ganhar projeção nacional como repórter de De Noite com Danilo Gentili, SBT, de 2014 a 2022. É autor de livros de humor como Notas de um Comediante Stand-up e O Livro dos Insultos, e participou do longa Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro. Você ficava deixando os comentários lá, querendo ver os peitos da Caroline. Escuta, vamos tentar fazer uma coisa útil aqui? Quem sabe aqui tem alguma coisa que pode ajudar a gente, pô. O histórico de controvérsias. 2011 a 2015, acusado de piadas misóginas e gordofóbicas, mas sem processos criminais. 2021, condenado a pagar indenização de R$5 mil à dançarina Thaís Carla por gordofobia. Junho de 2022, demissão do SBT após viralizar vídeo em que ironiza criança com hidrocefalia no Teleton. Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Eu vi o vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho, estão todos felizes tomando banho. Maio de 2023. Show Perturbador é retirado do YouTube por ordem judicial. Lins fica proibido de se ausentar de São Paulo por mais de 10 dias. Junho de 2025.
sentença penal em primeira instância e futuro mandado de prisão. A reação de Lins e a divisão no meio artístico. Em vídeo publicado dia 5 de junho, Léo Lins diz que a justiça confundiu persona cômica com verdade factual e avisa que recorrerá até a última instância. Já humoristas como Fábio Porchat e Antônio Tabé denunciaram censura e alertaram: hoje é o Léo, amanhã pode ser qualquer um de nós. Por outro lado, coletivos como a Coalizão Nacional de Pessoas com Deficiência afirmam que a decisão marca um divisor de águas no combate ao capacitismo. Debate social. Limites do humor ou censura. O caso reacende a velha pergunta: onde termina a piada e começa o crime? Pesquisadores de comunicação lembram que o humor negro faz parte da tradição stand-up, mas sustentam que alvo e contexto importam. A justiça enxergou incitação à discriminação de grupos historicamente vulneráveis, não mero humor de mau gosto. Juristas favoráveis à pena argumentam que o direito de rir não se sobrepõe ao direito de existir com dignidade. Já críticos apontam risco de jurisprudência do ofendido. Qualquer piada que desagrade poderia virar processo criminal. O que vem a seguir na esfera legal. Apelação ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Pode pedir absolvição, redução de pena ou mudança para regime semiaberto. Recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça e extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Defesa tentará discutir interpretação da Lei 14.532 de 2023 e liberdade de expressão artística. Possível prisão preventiva. Caso o tribunal veja risco de fuga ou reiteração, pode antecipar o cumprimento. Especialistas estimam que, mesmo em ritmo acelerado, o processo deve levar ao menos 1 ano até decisão final. Enquanto isso, Lins mantém agenda reduzida de shows e vive da venda de livros e conteúdos online. O destino de Léo Lins será teste decisivo para os limites do humor no Brasil. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal precisarão equilibrar liberdade artística e proteção a minorias num momento em que a sociedade exige responsabilidade de influenciadores. Independentemente do resultado, o caso já mudou a régua jurídica. Piadas de cunho discriminatório agora podem custar anos de cadeia. Quer acompanhar cada capítulo desse julgamento histórico e outras investigações criminais que desafiam a lógica? Então inscreva-se no canal Marcelo Caixeta, ative o sininho e deixe sua opinião. Humor deve ter limite ou o palco é território livre? Espero que entendam a gravidade dessa sentença, diz Léo Lins.